Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o nosso podcast 15 Minutos, aqui da Gazeta do Povo. Perguntado, o presidente não quis comentar o resultado da pesquisa Datafolha. Não vou perder tempo, vou comentar a pesquisa Datafolha. Essa fala rápida que você ouviu há pouco é lá de abril, quando foi divulgada uma pesquisa Datafolha que apontava já naquela época Jair Bolsonaro como presidente em primeiro mandato com a pior avaliação naquela altura. Isso desde o Fernando Collor de Mello. Pois bem, novo levantamento do Datafolha foi divulgado agora em julho, no último final de semana, e mostrou a mesma situação para Bolsonaro. A divisão é clara, cerca de 33% acham a administração ótima ou boa, outros 33% ruim ou péssima. Vamos analisar esse assunto hoje aqui no 15 Minutos. E também hoje tem a reforma tributária, que é a próxima agenda econômica do país. E ainda trânsito. Vamos falar das cidades mais congestionadas no Brasil e no mundo. É a partir de agora e pelos próximos 15 minutos. Duas pesquisas divulgadas recentemente mostram como anda a avaliação do governo Bolsonaro. Vamos a elas então. O CNI-Ibope registrou 32% de ótimo ou bom e os mesmos 32% para ruim ou péssimo. O Datafolha, divulgado agora no último final de semana, mostra o seguinte: 33% de ótimo ou bom e também 33% de ruim ou péssimo. No caso do Datafolha, os números foram até parecidos com os da pesquisa feita em abril. Eram 30% de ruim ou péssimo e agora, como eu disse, 33%. Mas no CNI-Ibope, essa avaliação negativa cresceu. Em abril, eram 27% apontando o governo como ruim ou péssimo e agora chega a 32%. Eu convidei aqui o Fernando Martins, editor de República da Gazeta. O que pode explicar, Fernando, esse aumento da avaliação negativa no governo Bolsonaro, hein? Olha, eu entendo, Márcio, que isso a gente pode atribuir à questão econômica. E o governo assumiu, tem 6 meses. A situação econômica do país ela não é boa, assim, a gente não tem uma inflação alta, mas o desemprego continua alto e não houve grandes novidades nessa área. Então, essa paciência da população com o governo tende a ir se esgarçando ao longo do tempo. Então, acho que talvez a questão econômica seja o principal fator, até porque outras questões, aí, os bate-cabeça do governo, essas coisas, a gente tem desde o início. Assim, a mudança mais significativa, eu avalio que tem a ver justamente com a questão da economia, que a gente pode dizer que continua patinando, não está muito diferente de quando o Bolsonaro assumiu. Tem um dado interessante na pesquisa do CNI-Ibope, na verdade as duas apontam esse dado interessante, Fernando, que é o seguinte: em relação a ações e políticas por áreas específicas, né? Essa foi a pergunta feita. E aí apontou-se um crescimento da insatisfação na área da educação. Por exemplo, o percentual dos que desaprovam a atuação do governo na área da educação subiu 10 pontos percentuais, de 44% para 54%, isso lá da pesquisa de abril para a pesquisa agora de julho, no CNI-Ibope. E no Datafolha, na pergunta espontânea, né, qual é o grande problema do país? 15% falaram educação. É a maior taxa desde 1996. Vamos lembrar que a área da educação no governo Bolsonaro, nesses 6 meses, passou por algumas turbulências também, né, Fernando? Eu acho que a gente pode atribuir esse aumento aí da percepção negativa em relação a essa área específica da educação a todas essas turbulências. A gente pode... uma área que a gente teve um ministro que caiu, né, o Vélez Rodrigues. Eu digo que a universidade, do ponto de vista da capacidade, não é para todos, somente algumas pessoas que têm desejo de estudos superiores e que se habilitam para isso entram na universidade. Assumiu no lugar dele o Abraham Weintraub. Está chovendo fake news. Que também criou uma série de polêmicas aí. Ele aparecia cantando, dançando na chuva. Teve a polêmica aí das universidades, né, de contingenciamento de recursos também. Isso teve um grande eco na sociedade, tanto que foi um dos principais motivos aí das primeiras manifestações, passeatas contra o governo. Então, acho que a gente pode atribuir a essas trapalhadas, a esses ministros polêmicos e também um pouco a essa questão do contingenciamento de verba, principalmente para as universidades. Foi um assunto muito destacado pela imprensa de modo geral e é óbvio, isso provavelmente teve impacto na população de modo geral.
Outro tema aqui, para a gente fechar, 52% das pessoas que têm acima de 10 salários mínimos aprovam a gestão Bolsonaro. Eram 41% em abril. Ou seja, para os mais ricos, cresceu ainda a avaliação positiva do governo. Por outro lado, quem ganha entre 5 a 10 salários mínimos, 43% declaravam achar ótimo bom o governo lá em abril. Hoje, 37%. Fernando. Eu acho que isso tem uma relação também com a primeira pergunta. A economia do país ela não melhorou, mas a gente sabe que quem é remediado ganha um pouco mais. Isso, para a situação ficar pior, é um mais longo prazo. Enfim, que a pessoa consegue ali fazer as compras, aperta o cinto um pouco, mas a economia não afeta de um modo tão evidente. É o que a gente pode dizer, tão grande, né? Como a economia está patinando, a situação é parecida com a do início do ano, ou seja, para quem tem um pouco mais de dinheiro, talvez o impacto não seja tão grande quanto quem está como quem é mais pobre. Então, é lógico, dentro dessa lógica econômica, quem é mais pobre tende a mais rapidamente deixar de apoiar o governo do que quem tem um pouco mais de dinheiro. Legal, Fernando. Até a próxima. Obrigado. Até mais. Este assunto, depois da Previdência, vai ser a prioridade número 1 do nosso parlamento. O trecho do discurso que você ouviu aí é do deputado Baleia Rossi, que é do MDB de São Paulo. E o assunto ao qual ele está se referindo é a reforma tributária, essa nova agenda econômica para o país, que vai ser tema agora aqui no 15 Minutos. Quem assistiu às últimas entrevistas do presidente Jair Bolsonaro viu que ele, nas duas entrevistas como presidente, colocou claramente que quer ver a reforma tributária aprovada. Olha, a batalha da reforma da Previdência ainda não está totalmente vencida pelo governo, porque afinal falta a aprovação no plenário. Mas a agenda econômica do governo federal já mira outro tema, que é a reforma tributária. Sobre esse assunto, convidei aqui a editora de República da Gazeta do Povo, a Fernanda Trisotto, que está lá em Brasília para a gente falar sobre o tema. Essa reforma tributária, de certa maneira, já tem algumas propostas que estão sendo discutidas no âmbito da Câmara Federal, né, Fernanda? É isso mesmo, Márcio. A gente tem uma proposta de reforma que está tramitando e ela já passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e inclusive já tem uma comissão especial. Essa proposta ela foi adotada, digamos assim, pelo deputado Baleia Rossi e ela é baseada na proposta do Centro de Cidadania Fiscal, do economista Bernard Api. E foi um movimento da Câmara, do Rodrigo Maia, que não quis esperar o governo federal enviar uma proposta própria e resolveu tocar a própria agenda e falou assim, vamos tramitar porque as minhas prioridades, né, o Rodrigo Maia diz isso desde o começo do mandato dele, são as reformas da Previdência e tributária. Ele não esperou ninguém e já colocou a dele na tramitação. Agora, independente disso, o governo federal deve mandar também uma proposta de reforma tributária, então. Deve também. O governo federal fala desde o começo da gestão que vai mandar essa proposta de reforma tributária, mas eles nunca falaram exatamente o que teria nessa proposta, né? E tudo que a gente sabe disso são algumas pistas que o Marcos Cintra, que é o secretário da Receita Federal, deixa escapar. Então, por exemplo, agora a última coisa que ele falou é que deve ter um imposto único federal, né? Essa coisa de união de impostos, substituição tributária é um tema presente em todas as reformas, mas o governo federal, a gestão do Bolsonaro, a equipe econômica do Paulo Guedes, nunca detalhou o que deve ter, de fato, na proposta deles. O que a gente tem são acenos da Câmara dizendo que, a partir do momento que o governo envia essa proposta, ela será apensada ao projeto que já está tramitando e vai tramitar em paralelo. Márcio. E esse projeto que já tramita lá, que é o do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, em linhas gerais, assim, o que ele prevê, por enquanto, essa reforma tributária que já tem até essa comissão sendo instalada lá na Câmara, hein, Fernanda? Ele pretende fazer a unificação de tributos que incidem sobre o consumo. Então, eles criariam um único imposto, chamado Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, que reuniria outros 5 impostos que já existem. Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, que é o COFINS, Programa de Integração Social, que é o PIS,
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e Imposto sobre Serviços, o ISS. Qual que é a dificuldade para fazer isso? A gente tem 3 impostos federais, um estadual e um municipal. Então, esse vai ser um vespeiro que o governo vai mexer e que os parlamentares vão mexer, porque eles vão acabar influenciando a arrecadação de todo mundo, de todas as esferas de poder, e ninguém quer perder dinheiro, porque todos os estados, seja o governo federal e os estados e municípios, estão com situações de contas públicas muito fragilizadas, muito difíceis, e ninguém quer perder a arrecadação. De alguma forma, alguém vai ter que ceder aí, e a gente está curioso para ver como é que vai tramitar esse processo. Márcio. Vamos acompanhar então os próximos passos. Obrigado, Fernanda. Até a próxima. Até mais. Olha, quem dirige nas grandes cidades do país sabe o quanto sofre parado no trânsito diariamente. Mas você já pensou em quantas horas perdidas isso significa em um ano inteiro? Tem um ranking feito pela consultoria INRIX, que tem dados de 200 cidades de todo o mundo e que traz essas informações. Tem matéria, inclusive, aqui na Gazeta sobre isso, e eu convidei aqui no 15 Minutos a repórter responsável pela matéria, Rosana Félix, para a gente falar sobre isso. Ô, Rosana, quais são as piores cidades no Brasil para dirigir? Eu acho que a campeã, todo mundo sabe qual que é, né? Sim, acho que todo mundo imagina, né? Aqui São Paulo, né? Aparece como a pior cidade brasileira para dirigir, mas daí o ranking até mostra que as outras capitais também, né? A gente tem São Paulo, daí em seguida aparece Rio de Janeiro, daí temos aí também Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Porto Alegre e Campo Grande. Por que eles fazem esse levantamento? Quais são os dados que eles levantam para fazer esse estudo, hein, Rosana? Essa é uma consultoria global, né, que ela junta informações de muitas fontes diferentes. Ela usa, a empresa diz que usa 300 milhões de fontes diferentes, incluindo dados de vias, né, de aplicativos de trânsito, transporte público, estacionamento, gasto de combustível, pontos turísticos, outros pontos de interesse, né? Então ela faz assim uma grande base de dados, né? Usa a Big Data para analisar tudo isso e dar essas informações. Em relação aqui a outra curiosidade também, já que a gente falou que um ranking global, né? As piores cidades para dirigir no mundo, hein, Rosana? Em primeiro lugar aparece Moscou, na Rússia, né? Que daí tem uma população aí equivalente a São Paulo, mas daí é a pior cidade do mundo para dirigir, né? E São Paulo, daí nesse ranking aparece em 5º lugar. No ranking mundial, São Paulo é a 5ª pior cidade, então. Isso, então começa o ranking mundial, tem Moscou em primeiro lugar, seguida de Istambul, depois Bogotá, Cidade do México, São Paulo, Londres e Rio de Janeiro. Mais uma cidade brasileira aí. Entre os 10, então, tem 2 cidades brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro. E esse dado mostra também aqui, em relação às horas perdidas no trânsito em 2018. Quer dizer, às vezes as pessoas, como eu disse até no começo da nossa conversa, sabem que estão paradas lá o dia inteiro, mas não param para pensar o quanto representa em horas isso, né? Isso. E o ranking levanta também. Quando se gasta, né? Você fica parado lá, é melhor usar melhor o tempo do carro, hein? Ouvindo alguma coisa interessante. Por exemplo, né? Podcast 15 Minutos. Você pode ouvir todos os dias no final de tarde voltando para casa. Quantas horas, então, se perde, por exemplo, na campeã em Moscou, hein, Rosana? São 210 horas perdidas no trânsito. No ano de 2018, né? Isso. Olha só. E em São Paulo, tem o dado aí de São Paulo, quantas horas? Em São Paulo foram 154 horas. E a velocidade média que se circula na cidade, segundo esse estudo? Fala aqui em 16 km por hora apenas. Olha só, Se você andar de bicicleta, acho que vai bem mais rápido. Uma velocidade de tartaruga mesmo. Ô, Rosana, tem uma situação também que envolve esse assunto, que é recente, vamos dizer assim, pra gente, que é o impacto dos aplicativos de transporte também no trânsito, né? Isso é inegável que trouxe e contribui muito com esses levantamentos nas grandes cidades, né? E a gente tem que fazer essa discussão daí, né? O quanto que a cidade aguenta, né? Porque se tiver o carro, os aplicativos aí trazem muita facilidade pra gente, né? Trazem segurança, facilidade e agilidade. Mas a gente tem que ter uma certa consciência aí também, né? De quanto as cidades vão aguentar isso, né? Porque quanto mais carros na rua, mais trânsito teremos, mais tempo perdido. E as empresas de aplicativos nem sempre revelam os números relativos ao negócio, né? O número de quantos carros têm cadastrados, quantos entram, quantos saem, o que também dificulta esse controle, né? Pois é, a gente não sabe ao certo quantos carros aí rodam nas cidades, elas seguram essas informações e o poder público ainda não conseguiu
ter acesso, dar transparência a isso, do modo como se espera, né? Para a gente pensar trânsito, a cidade, mobilidade, ainda não temos as informações necessárias. Rosana, obrigado. Até a próxima. Obrigada, Márcio. E essa foi a edição de número 7 do nosso 15 Minutos. Quer ter mais informação sobre todos esses assuntos e outros? Então não esqueça de assinar a Gazeta do Povo. O 15 Minutos, nosso podcast diário, é gravado no estúdio da Gazeta em Curitiba. Eu sou o Márcio Miranda e esse episódio teve a produção do Vivaldo de Souza Neto e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã. Gazeta do Povo. Clareza de convicções, coragem no posicionamento.